Atenção! Rodando! Domingo, julho está acabando e o Fantástico começando. 5 sentidos. Qual é o pior cheiro do mundo? Sopa de nhaca. Cuidado, você pode ser assaltado por um computador. Ser ou não ser? O que a história deste ex-mecânico que passou 19 anos na cadeia tem a ver com a filosofia? Destino fantástico. Que tal dar um tempo numa praia que parece não ter fim? Vim passar um final de semana e fiquei. Velocidade, bola na rede e um cafezinho quentinho. É fantástico. A sua revista eletrônica semanal com Zeca Camargo e Glória Maria já está no ar. E que passou 19 anos na cadeia injustamente e que ficou cego tem a ver com a filosofia. Viviane Mosé explica já. Aqui. O que não me mata. Mata. Me fortalece. Me fortalece. 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 O que não me mata me fortalece. Acabou tudo, perdi tudo. Perdi minha família, perdi a liberdade, perdi o que tinha e a visão dentro da cadeia. Como lidar com o sofrimento não merecido? Sempre fui um pai carinhoso, um bom esposo. Trabalhei só para me dedicar à minha família. Marcos Mariano, ex-mecânico e motorista de táxi, passou 19 anos na cadeia por um crime que não cometeu. Daí fui suspeito do homicídio. Marcos conhecia a vítima e teve o azar de ser visto perto do local do crime. Foi o que bastou para ser preso. Os policiais o prenderam sem existir um mandado, sem existir qualquer processo contra ele, sem existir um inquérito, sem existir absolutamente nada. Nunca topou uma ficha minha, nem uma briga minha na escola quando eu fiz a primeira comunhão. Até isso foi revisionado na minha vida. Como é que eu estava pagando por aquilo? Entendeu? Porque não tinha motivo, não tinha origem alguma para eu ser preso por uma coisa que eu não pratiquei. O ex-mecânico passou 6 anos, de 1976 a 1982, no presídio Aníbal Bruno, em Recife, à espera do julgamento. É um lugar que a pessoa, quando entra lá, entendeu? Já tem um funcionário do Estado para dizer assim para ele, em caso de morte, comunicar a quem? Existem situações tão insuportáveis e além da nossa compreensão que a única coisa que podemos fazer diante delas é gritar. A arte pode ser esse grito. Mas o que é arte? Acho que é uma forma de se expressar. Botar sensibilidade para fora, para quebrar a monotonia. A arte é o que meu filho faz em casa, é terrível. Que importância ela tem para sua vida? Preciso porque dá ideias novas. Esta pergunta tem muitas respostas. Uma delas foi formulada pelo filósofo alemão Nietzsche, que estudou a Grécia Antiga. A Grécia foi o berço da civilização ocidental. Há mais de 2.500 anos, os gregos produziram na arte, literatura, ciência e filosofia uma grandiosa coleção de obras-primas que estabeleceu os padrões de nossa cultura. Nietzsche dizia que o povo grego era marcado por uma enorme sensibilidade ao sofrimento. Ao mesmo tempo, tinha grande talento artístico. Por isso, para tornar a vida mais intensa e alegre, eles criaram a arte da aparência e da beleza. Eu me divorciei de tudo para seguir essa trilha aí da arte, né? Nego é um artista que veio do sertão do Ceará e aprendeu a fazer esculturas na terra. Há 24 anos, ele literalmente cultiva o belo. Eu tenho que cuidar delas, podar, molhar, porque se não for assim ela vai desidratar e morre.
Assim como o Nego, os gregos acreditavam que a beleza era uma mistura de harmonia, ordem e proporção. Por isso, eles construíram uma civilização sustentada no equilíbrio. O ideal de vida era a moderação. Nada em demasia era uma ideia que servia de contraponto à violência dos instintos e paixões. Mas depois de muitos anos cultuando a beleza, os gregos perceberam que as perdas e as dores não poderiam ser evitadas para sempre. Negar o sofrimento é negar a própria vida. Não, eu não me sinto um perseguido. Eu não me sinto porque o perseguido, ele se sente quando ele praticou. Porque a pessoa que não fez aquilo, ele acredita na vitória dele. Em 1982, o verdadeiro culpado confessou o crime e Marcos foi libertado. Mas 3 anos depois, aconteceu o que ninguém poderia imaginar. Mesmo inocente, o ex-mecânico voltou para a prisão. O motivo? Marcos teria violado a liberdade condicional de uma pena que nunca existiu. Ninguém acreditava na minha verdade. E assim, o ex-mecânico ficou esquecido na penitenciária por mais 13 anos. A mulher e os 10 filhos não acreditaram na inocência dele. Minha família me deixou e minhas filhas disseram que eu virei um criminoso. Marcos também ficou cego durante uma rebelião na penitenciária, atingido por um estilhaço de bomba de gás lacrimogênio. Diante de uma situação tão arrasadora, a gente costuma se perguntar por que isso acontece? E por que comigo? A dor, muitas vezes, não é consequência de um grande erro, mas de pequenas faltas que qualquer um poderia cometer. Esse tipo de sofrimento, o não merecido, era o tema das chamadas tragédias gregas. Meu pai! O teatro, no Ocidente, nasceu da tragédia grega. Sófocles, Ésquilo e Eurípedes foram os principais autores trágicos. Eles criaram tramas que até hoje são adaptadas para o teatro, cinema e TV. Em 1987, Dias Gomes adaptou para a novela Mandala a história de Édipo, que, sem saber, mata o pai, se casa com a mãe e fura os próprios olhos, como punição. As tragédias gregas, como Antígona, representam as desgraças mais terríveis que se pode viver. As grandes questões da vida, que permanecem ao longo dos séculos, são discutidas em cena. A relação do homem com o tempo, a morte, a lei, com as suas paixões. Venha, venha, pois não quero viver nem mais um dia! Mas por que o sofrimento na vida real é tão terrível e na arte se tornaria uma espécie de prazer? Schiller, filósofo e dramaturgo alemão do século XVIII, diz que estar emocionado nos dá prazer, mesmo quando essa emoção é dolorosa. A dor, quando é experimentada como arte, nos deixa comovidos. A verdade é que a gente só consegue se comover com a própria dor quando aprende a se distanciar dela. E a arte cria esse afastamento. Numa peça ou num filme, por exemplo, você chora pelo herói. Fica arrasado por ele. Sente emoções que, se fossem suas, te deixariam destruído. Mas você está sentado em uma cadeira como essa. E o ator não está sofrendo de verdade. É um jogo. Se você dá o grito, se você dá o tiro em cena, se você fala a frase maldita, você cura a plateia dela ter que dizer isso na casa dela ter que ferir alguém, dela ter que atirar em alguém. A função da tragédia grega era, para Nietzsche, produzir alegria. Ao contrário do que parece, quando o homem se relaciona com a dor por meio da arte, ele se fortalece. A tragédia é uma afirmação da vida. O artista, ele é aquele que pula o abismo pela plateia. Marcos ganhou do governo de Pernambuco uma indenização de R$2 milhões. Hoje, vive com outra mulher que conheceu na prisão. Eu estou satisfeito que provei para a sociedade e para minha família, para minha filha e para aquela esposa cruel, ex-esposa cruel, que nós somos divorciados, entendeu? Que eu não seria um criminoso, nunca tinha sido um criminoso, nunca fui nem sou. Se o artista vive a dor que tem que ser vivida,
Ele é o antídoto da dor no peito da plateia. O homem precisa de algum conhecimento para sobreviver, mas para viver, ele precisa... Um bom exemplo é bom humor, é mais carinho, é sorrir. A Mais Mais.